Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3, e diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você sabia que você é muito abençoado? Você sabia que você pode dizer isso a todas as pessoas? Você precisa acreditar nisso. Você é muito abençoado. O meu celular que eu gravo esses vídeos com vocês, ele é tão ultrapassado que o técnico ficou abismado dele ainda funcionar. Mas eu sou rico da graça de Deus. O meu carro está com os pneus carecas, preciso trocar. Mas na minha cidade, as ruas são de ouro. Eu estou com minha conta bancária zerada, mas os muros da minha cidade são de pedras preciosas. Talvez como Jesus, você não tenha onde reclinar a sua cabeça, como ele bem disse lá em Mateus capítulo 8, 20. Talvez como Paulo, você tenha aprendido aqui na terra a passar necessidade e também viver em abundância. Aprendeu o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade, escassez. Filipenses 4,12. É assim que Paulo se descreve. Um dos grandes missionários, um dos maiores pregadores do Evangelho aqui na Terra. Talvez como todos os apóstolos e mártires, você tenha aprendido que nós somos abençoados nas regiões celestiais. Você já aprendeu isso? Talvez você não tenha aqui aquilo que você deseja, mas o necessário está chegando. E o que você tem no céu são todas as bênçãos espirituais. E por isso nós aprendemos a estar contentes em tudo. Como diz na palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 10, diz assim: De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem na tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Paulo está dizendo que nós precisamos estar satisfeitos com o que nós temos. O dinheiro não é pecado, mas o amor ao dinheiro, isso pode nos levar a sermos atormentados a ponto de perdermos a nossa fé. E mesmo que você não tenha esse dinheiro, você continua sendo próspero. Lembra que você é muito abençoado nas regiões celestes? Então creia que você é sim uma pessoa próspera. Somos abençoados em tudo que fazemos. As pessoas conseguem ver as bênçãos de Deus sobre nós, mesmo sem termos as riquezas dessa terra. Porque nós achamos o maior tesouro que o ser humano poderia encontrar. E isso está lá em Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46, onde diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado,
escondeu novamente e, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós também encontramos o reino de Deus e isso foi precioso demais para a nossa vida, a ponto de todas as outras coisas perderem o seu valor. Quando encontramos Jesus, é assim, as coisas começam a se encaixar e aquilo que nós valorizávamos perde o valor e aquilo que nós não dávamos tanta atenção, elas ganham valor, as prioridades mudam. E por isso nós passamos a estar contentes com tudo. Porque agora com o nosso pastor, de nada sentiremos falta. Por isso agora nossos investimentos, eles são a longuíssimo prazo. Ou seja, para a eternidade. Como diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Por isso que o coração de muitas pessoas e muitos crentes está aqui nessa terra, porque tem construído apenas tesouros nesse lugar. Toda a sua riqueza se resume a este mundo. E nós acabamos de ler que daqui nós não vamos levar nada. Então é até uma incoerência nós construirmos tantas coisas aqui na terra se nós vamos deixar para trás. Nós precisamos acumular tesouros lá no céu. Aqui talvez nem nos conheçam e muito menos nos reconheçam como alguém importante. Mas no céu o nosso nome tem que ser falado lá o tempo todo. Anjos nos servem e lá todos devem nos aguardar ansiosamente a nossa chegada. Assim como nós desejamos que Jesus volte a essa terra, os anjos desejam que a gente chegue lá. Lá nós somos abençoados. Nossas orações são ouvidas. Existe a atenção do nosso Deus quando nós nos ajoelhamos para orar. Isso é ser abençoado. Todas as bênçãos celestiais, elas são geradas em nós através do Espírito Santo. Por isso, o mais rico dessa terra é pobre perto do mais fraco Filho de Deus. Por isso, tenha certeza absoluta que você é muito abençoado. Você é rico da graça de Deus. Você pertence a um reino eterno. Essa graça nunca nos falta e as pessoas conseguem observar. E por mais simples que seja a pessoa, todos que estão observando veem que ela é rica da graça de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim: certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Por isso que mesmo tendo as conquistas, as riquezas dessa terra, nós transbordamos em boas obras. E as pessoas mais humildes que se colocam nas mãos do Senhor conseguem ajudar muito mais do que muitos milionários por aí.
Quando as pessoas precisam de algo espiritual, elas vêm procurar aqueles que são abençoados espiritualmente. Então nós somos consultados como pessoas ricas, porque somos íntimos do Deus dono do ouro e da prata. Tem dias ruins? Tem momentos difíceis que passamos aqui na terra? Tem muitos. Jesus disse que nós teríamos muitas aflições. Mas lá em Eclesiastes 7,14 nos dá um conselho assim: no dia da prosperidade, seja feliz. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Ou seja, vão haver dias de prosperidade e vão haver dias de adversidade. E em todos esses dias, Deus estará conosco. E nesta terra nós não vamos ter a estabilidade financeira, emocional que nós tanto queremos, que nós tanto almejamos. Aqui nessa terra nós teremos dias bons e dias ruins. E em todos esses dias o Senhor estará conosco, cuidando de nós, para que a gente deseje sempre a nossa pátria superior, onde lá sim nós teremos estabilidade emocional, financeira, em todas as áreas. Então lá em Lucas 10:20 diz que a nossa maior alegria deveria ser a certeza de que nosso nome está escrito nos céus. Como cristãos nós devemos entender que nós somos ricos das bênçãos espirituais. Aquilo que você clamar aqui na terra será ouvido no céu. Aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que você desligar na terra será desligado no céu. Porque tudo que é de bênção espiritual foi gerado em você através do Espírito Santo. Você é rico das bênçãos do Senhor. Pobre é o diabo que perdeu o céu, está nesse buraco e vai morrer aqui e não vai ter mais acesso às ruas de ouro, à cidade santa, à eternidade, como você e eu teremos assim que esse céu se rasgar e o nosso Deus vier nos buscar. Então pare de se lamentar, pare de olhar para o que você não tem, pare de ficar triste por não ter conquistado aquilo que você gostaria de ter nesse momento da tua vida. Creia apenas nisso. Você é muito abençoado nas regiões celestes. Você tem o céu ao teu favor. Você é uma pessoa iluminada. Você foi chamado para ser luz nesta terra. Então, levante a cabeça, porque você é príncipe e princesa de um reino que está por vir. Teu Pai é o gestor do universo. Jesus é o sumo sacerdote que intercede por você. E o Espírito Santo te enche do poder do alto. Tudo aquilo que você precisa de bênçãos espirituais está sobre você, através de Jesus Cristo. Se você for ler o capítulo 1 do livro de Efésios, você vai ver o quanto você é abençoado, o quanto Deus já tinha planejado reconciliar-nos com Ele através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, nós somos muito abençoados. Talvez você seja tentado pelo inimigo a sempre olhar para o que você não tem, para olhar para os momentos de escassez, para as dificuldades que você passa. Talvez você seja uma pessoa que vive se lamentando, pensando que não conquistou muita coisa na vida, que talvez não seja rico o suficiente para deixar a sua família numa fase bem confortável. Talvez você olhe para o lado negativo de todas as coisas. Talvez você tenha sentido o peso da cruz ao aceitar Jesus e ser tão perseguido pelo inimigo. É normal sermos tentados a olhar nas nossas dificuldades e pensar: Deus não está me vendo, Deus não está me abençoando, Deus não está
me dando as mesmas oportunidades que outras pessoas que nem conhecem o Senhor estão tendo. Lembre-se que você é abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se alegre porque você é poderoso através do Espírito Santo. As suas orações têm poder. Através das suas orações, anjos são comissionados a resolver situações. Pessoas são abençoadas quando você se prostra em oração. A tua fé faz com que a tua família se mantenha de pé. Por tuas palavras, muitas pessoas foram levantadas. Que Deus abra a tua mente para que você tenha uma visão espiritual das circunstâncias. Talvez nesse mundo você passe por privações, mas em Deus você terá todas as suas necessidades supridas. A graça do Senhor sempre será abundante na tua vida. E agora, cedinho, todas as misericórdias do Senhor foram renovadas na tua vida. E é por isso que você está de pé. Muitos pagariam fortunas para ter a paz que você tem, para ter a intimidade que você tem com Deus, para ter o Espírito Santo em suas vidas. Muitas pessoas são ricas, mas atormentadas por uma vida corrida, por muitas responsabilidades, por um lar se desfazendo, por filhos nas drogas. Tantas situações acontecem na vida também de pessoas que têm condições financeiras. E muitas vezes, quando elas precisam de uma oração, de um apoio espiritual, elas buscam você, que é rico das bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Continue assim, continue juntando tesouros no céu, acumule tesouros no céu, porque lá eles são eternos, eles são duradouros. Continue investindo no céu, continue trabalhando para o céu, continue sendo rico das bênçãos espirituais. Deixe lá o seu tesouro e o seu coração vai ficar lá, seguro, nas mãos do Senhor. Se você colocar seus tesouros aqui, seu coração vai ficar aqui. E como a mulher de Ló, você vai se transformar numa estátua de sal e será destruído junto com esse mundo. Mas aqueles que colocam seus tesouros nas mãos do Senhor, um dia Ele vem nos buscar para nos levar para as suas mansões celestiais. Você quer isso? Vamos orar por isso? Deus querido, nós te agradecemos porque o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O Senhor nos abençoou com bênçãos espirituais. Somos ricos espiritualmente. Somos cheios da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Somos pessoas estimadas por muitas pessoas como alguém que tem intimidade com o Senhor. E isso é maravilhoso. Estamos indo para um lugar onde as nossas ruas serão de ouro, onde os nossos muros terão fundamentos de pedras preciosas, onde a riqueza não estará em primeiro lugar, mas louvar e adorar ao Deus que é dono do ouro e da prata, isso sim será o nosso prazer. Enquanto estamos aqui na terra, o Senhor está nos ensinando a nos desapegarmos de tudo ao nosso redor, para que quando esse céu se rasgue, a gente consiga voar. Porque muitas pessoas estarão presas em suas riquezas, estarão presas em suas empresas, em seus negócios, numa vida corrida e nem vão perceber que o Senhor está tão próximo de chegar e nos resgatar deste mundo que está se destruindo justamente por causa do dinheiro, da cobiça, da ganância. Oh Pai querido, ensina o teu povo a ser espiritual, ensina o teu povo a te adorar em espírito e em verdade. Ensina o teu povo a fazer milagres, ensina o teu povo a curar, ensina o teu povo a falar as tuas palavras de poder, a levantar o coxo, a abrir a visão dos cegos, a destapar os ouvidos dos surdos. Oh Pai querido, ensina-nos a ser espirituais onde quer que nós formos, hoje no trabalho, hoje no ponto do ônibus, onde quer que nós estejamos. Ensina-nos a distribuir a nossa riqueza espiritual. Ensina-nos a transbordar, a desaguar sobre essas pessoas que estão tão carentes,
que muitas vezes são ricas de dinheiro, mas são tão pobres espirituais. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dividirmos a nossa espiritualidade. Ajuda-nos a ensinar sobre o céu, sobre esse reino que está por vir. Como Jesus bem disse, o nosso reino não é deste lugar, mas o reino de Deus está próximo e precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos prepararmos para esse grande dia. Pai Santo, assim como os apóstolos, os mártires e até mesmo o Senhor Jesus viveu na pobreza material, foram ricos espiritualmente, assim sejamos todos nós. Assim como Estevão, que era apedrejado, mas teve a visão do céu aberto e viu o Senhor sentado à direita do Pai. Jesus nos ajuda também a termos a nossa visão espiritual aberta, para que a gente entenda que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão nesse mundo. Obrigado, Senhor Deus, por tanta riqueza. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.